Os Emirados Árabes Unidos acabaram de dar mais um passo em direção à Embraer, pessoal. E dessa vez não é mais sobre avião militar. Depois de, já terem fechado aí a maior compra internacional do KC-390, né? Agora eles aparentemente estão de olho também nos jatos comerciais da fabricante brasileira, pessoal. E isso para mim mostra, algo bem interessante. Será que os Emirados Árabes estão aos poucos, pelo menos, montando um pacote completo, vamos dizer assim, da Embraer? E não só comprando, por exemplo, aviões isolados. Bem, vamos falar sobre esse tema muito interessante aqui hoje no canal. Eu me chamo Léo Davis e vocês estão no Esfera Militar, pessoal. Antes de começar, por favor, se inscrevam abaixo, deixem o like de vocês, e ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Vamos ao vídeo. Para entender melhor e também contextualizar um pouco mais, o tamanho desse movimento todo, eu preciso voltar um pouco no tempo, pessoal. Em maio de 2026, o Conselho de Tawanzun, nos Emirados Árabes, assinou um contrato com a Embraer para até 20 aeronaves KC-390, tendo 10 firmes e 10 opções de compra. Esse contrato não foi um pedido qualquer, foi a maior venda basicamente aí do território internacional do KC-390, já feita para um único país, e também é a primeira venda aí da aeronave para um país do Oriente Médio, que é importante para a Embraer, abrir esse mercado aí realmente, que ela está querendo tanto, e abrindo também a região para outros aviões brasileiros comerciais, quem sabe. E o bacana também nessa situação aqui é que esse interesse já vinha sendo sinalizado há algum tempo, Em outubro, por exemplo, de 2024, um documento interno da própria Embraer já listava os Emirados Árabes como um dos países aí que ainda não eram clientes, mas que eram possíveis, nos próximos anos. Mas estava no radar ali já da empresa e tudo mais, e realmente está virando realidade mesmo. Agora sim, em julho de 2026, durante o Farnborough Show, o capítulo militar ganhou uma companhia, basicamente aí. A Embraer assinou um memorando de entendimento, com a Strata Manufacturing, que é basicamente uma empresa emiradense, controlada pela Mubadala Invest Company, que é uma companhia gigante lá. E isso é uma oportunidade muito grande. E esse acordo é totalmente diferente, do que já vinha sendo cotado anteriormente, Ele não é aparentemente sobre comprar avião, é sobre a Strata, passar pela fábrica de aeroestruturas lá em materiais compostos avançados para a família de jatos comerciais E2 da Embraer, que é os E195-E2, entrando meio que na cadeia de fornecedores do avião, Então é bem interessante, uma empresa muito grande também, está querendo meio que se integrar ali com a Embraer, é bem legal. Ou seja, pessoal, o mesmo país que comprou o avião militar do Brasil, agora também quer meio que ajudar a fabricar peças do avião comercial, e isso, obviamente, muda completamente o tipo de relação entre duas partes, A gente vê muito isso com o Gripen e a Embraer, Então, para mim, deixa de ser só um cliente-fornecedor, É uma relação de cliente e fornecedor, no caso, o fornecedor, a Embraer, e o cliente, os Emirados Árabes, e passa muito mais a ser um parceiro aí dentro da própria linha de produção, Como eu falei, é bem parecido com o que a Saab fez com a Embraer, com o Gripen. A Strata não é uma empresa qualquer nesse mercado. Ela já fabrica aí componentes de fibra de carbono, para gigantes como Airbus, Boeing, Leonardo e Pilatus, por exemplo. O que dá, sim, uma credibilidade técnica real, para essa entrada na cadeia da Embraer também. E esse memorando, não para só no E2, Ele já prevê estudos para estender a cooperação a outros programas também, em plataformas aí futuras da Embraer, quem sabe. O que significa que essa porta, vamos dizer assim, foi aberta pensando bem além de um único avião, pessoal. Essa é a realidade mesmo. Só que o pacote, é ainda maior do que isso, sinceramente, No mesmo evento, a Embraer também assinou uma parceria estratégica direta, com a própria Mubadala, lá, cobrindo a manutenção e reparos da aeronaves, desenvolvendo aí desenvolvendo fornecedores e tudo mais, e também pesquisa, desenvolvimento e capacitação de profissionais. Então o negócio está ampliando muito e está virando um pacote mesmo, Por isso que eu coloquei o título desse vídeo assim, porque na minha visão realmente é um pacote que eles estão querendo fazer com a Embraer, Fabricação, avião comercial, avião militar, é um pacote militar, é um pacote de recursos que a Embraer tem de ativos, Outro detalhe bem importante é que, segundo o próprio CEO da Embraer, esse acordo pode gerar aí oportunidades de desenvolvimento industrial e também tecnológico, nos Emirados Árabes, além de, claro, fortalecer a presença da empresa brasileira, por lá em todo o continente do Oriente Médio. E é uma coisa que a Embraer já está tentando há um bom tempo, se expandir ainda mais, principalmente pelo Oriente Médio ali, tem muita oportunidade.
E juntando todas as peças, né, os Emirados Árabes compraram um avião militar, né, com as 390, agora entram na fabricação do avião comercial, né, pode entrar aí na fabricação do avião comercial, e ainda assinaram um guarda-chuva, vamos dizer assim, né, de cooperação que cobre manutenção, pesquisa, formação de mão de obra. Então não é mais um único contrato, né, solto lá, é um pacote muito grande mesmo e em camadas também, né, em várias áreas. Isso é bem bacana mesmo para a Embraer, né? Que está querendo, visando muito esse mercado do Oriente Médio já faz um tempo, e agora pode ser a porta de entrada mesmo, né? Talvez fique bem parecido com o que Portugal virou na Europa, né? Para a Embraer. Portugal virou uma vitrine do KC390, né? Até vende às vezes o KC390 para outros países. É bem interessante mesmo. Olha, pessoal, na minha visão, né? Esse é exatamente o tipo de evolução que mostra confiança real mesmo, né? Não é o mesmo que comprar um avião pronto, né, e decidir também entrar na produção dele. Isso exige um nível de confiança técnica mesmo e comercial, né? Que não se constrói da noite para o dia mesmo, né? Então é bem interessante o que está acontecendo e eu vejo isso com bons olhos, tanto para a Embraer quanto para as empresas lá dos Emirados Árabes, com certeza. E uma coisa que eu venho notando também interessante com a Embraer, não só com os Emirados Árabes, né? É que quando um país passa de cliente militar para parceiro industrial no intervalo tão curto de tempo, principalmente isso, esse intervalo de tempo muito curto, isso diz muito sobre como a Embraer mesmo, né, está sendo enxergada lá fora. A gente não tem essa visão lá de fora, né? Então não é mais sobre fornecer pontualmente um avião e tudo mais, está virando mesmo uma parte de estratégia de longo prazo, né, do que uma compra específica. Mas e você? Você acha que esse tipo de pacote, né, com avião militar, né, fornecimento comercial, cooperação industrial junto ali e tudo, né, no mesmo pacote, é o caminho certo para a Embraer crescer globalmente? Ou você prefere aí ver a empresa brasileira focada em vender aviões prontos, né? Sem depender aí, por exemplo, de parceiros estrangeiros, como é esse caso aqui para produção. Deixa aqui nos comentários abaixo, né, pessoal? Eu leio todos os comentários aqui do canal, dou curtida lá em todo mundo, né? Por favor, comentem aqui abaixo, podem comentar. Lembrando, pessoal, eu sou apenas um entusiasta no meio militar, então estou aqui para debater. Esse aqui é um canal de opinião, então eu expresso a minha opinião. Vocês podem discordar, desde que tenham muito respeito, tá, pessoal? Por favor. Então é isso, pessoal. Se não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam aqui abaixo, deixem um like de vocês e até o próximo vídeo.